Bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum, em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Eu queria dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui nos assistindo, José Senac, Marcelo Ferreira de Araraquara, Epitácio Júnior, a querida Veranice, o Jorge, o Geraldo. Galera, continue aí, porque o papo hoje é forte. Interessa a todos nós, né? A gente vai começar com o Ícaro Chaves, a gente vai falar de novo, né, do problema de privatização, do que vem por aí. Tem uma MP que a gente precisa discutir, que está prometendo aí subsídio para quem não precisa mais de subsídio, para quem já está com o lucro exacerbado, mas a gente também vai discutir várias pautas que estão no Congresso e que não ganha, né, o espaço que ganha, que deveria ganhar na mídia, ou quando ganha, ganha de uma maneira a nos detonar, né, a dizer que sindicato não presta e que explore trabalhador domingo sem nenhuma negociação coletiva. Aliás, faz exatamente 71 anos que o Brasil, né, no dia 18 de novembro de 52, o Brasil ratificou a Convenção 98. E essa convenção trata do direito de sindicalização e negociação coletiva. E é impressionante quando a gente elege um governo progressista, né, que tem uma relação diferenciada com os sindicatos, entendem que é necessário ter sindicato para regular, né, a relação capital-trabalho, o quanto que a mídia criminaliza isso. Então, a gente vai discutir isso. A Yara, no começo, falou que era sobre Estadão. Não, deixa o factóide do Estadão, que a Fórum está cobrindo bem, porque a Fórum desmascarou esse factoide, né? E vem mais coisas por aí. Mas vamos olhar também para como tanto a mídia como este Congresso vem minando as nossas pautas e como é que a gente pode, né, e deve se organizar, porque a coisa é difícil, não basta só eleger Lula. Então, eu vou chamar o meu companheiro de bancada, o Guilherme Almeida, do Sindipetro NF. Cadê o Gui? Guilherme, que saudade de você! Tudo bom, Maria? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem, tá tudo em paz. Já está aqui conosco o Ícaro Chaves, que vai ser a primeira temática do nosso programa. E aí, Ícaro? Boa noite, Fro. Boa noite, Guilherme. Prazer estar aqui com vocês e todo mundo que está nos acompanhando. Tudo bem, meu querido? Joia? Então, bora lá. Ícaro, eu queria começar com os apagões, né? Eu mesma aqui em Santos, no começo de novembro, a gente passou 17 horas sem luz, né? E assim, aquele calorão, teve uma tempestade. A gente sabe que quando começa o verão tem tempestade, né? A tempestade não necessariamente significa você passar 17 horas sem energia elétrica. Mas eu fui uma pessoa que posso dizer que tive sorte, porque em São Paulo teve regiões que passaram 10 dias sem energia elétrica. 10 dias, parecia aquele apagão do Amapá. Aí eu queria começar com um vídeo, porque eu acho que esse vídeo dá o start para a nossa conversa, porque uma das coisas que eu percebi que foi interessante, que ao invés das pessoas só ficarem xingando a companhia energética, começaram a aparecer vídeos que esclarecem por que a gente está nessa situação, ou que problematizam um pouquinho mais. Este é do CEO, né, de uma empresa de investimentos, enfim. E ele faz um vídeo que eu acho que é bastante didático. Eu queria que o Guilherme colocasse no ar para a gente. Pode seguir? A ação funciona bem, contém ironia. A Enel é a concessionária de energia elétrica da cidade de São Paulo. E desde 2019, eles cortaram 36% dos funcionários. A cada 3 funcionários, um foi cortado. E o pior, a demanda por energia cresceu. Em 2019, tinha um funcionário para cada 307 clientes. Atualmente, é um funcionário para cada 511 clientes. Incrível a produtividade, né? Demitir é uma forma de aumentar o lucro. E quando você tem um monopólio, a qualidade do serviço
não importa. Há 3 dias atrás, teve uma tempestade muito forte em São Paulo, mas muita gente continua sem energia elétrica. Concessionárias de serviços públicos devem servir à população e não servir aos acionistas, que vão sempre querer aumentar a receita, isto é, aumentar o preço, e baixar o custo, isto é, demitir pessoas. E agora, a meta do governador Tarcísio é privatizar a Sabesp. Já pensou o que pode acontecer com a água de São Paulo? Me siga para saber mais e compartilhe para mais gente saber. E aí, Carol? É bom esse tipo de vídeo, né? Para debater com a galera, fazer a galera pensar no que está acontecendo num serviço que é essencial, né? A gente já discutiu aqui outras vezes que essa falácia da privatização, que é para melhorar os serviços e para a gente ter poder de escolha, como é que a gente faz para trocar da Enel? Olha, quero trocar de companhia de energia elétrica ou da Sabesp, quero trocar, não está me agradando, né? Como se fosse possível isso, né? A gente está falando de infraestrutura, a gente está falando de serviço essencial, e aí sai do monopólio público, que não visa, não deve visar o lucro, para um monopólio privado. Queria começar por aí. Então, é muito bom quando a gente vê um vídeo de uma pessoa como o Pacífico, né? Porque ele, por ser... Parece que a gente que é do mundo sindical, trabalhador, o que a gente fala não tem valor, né? Quando aparece alguém assim do mundo financeiro e fala, parece que as pessoas ouvem mais. Isso é muito bom, que a gente tenha figuras assim que estejam, de fato, mostrando que isso não é bom. Na verdade, só quem tem ganhado com isso são os próprios especuladores do setor elétrico, né? Nem mesmo os empresários têm ganho com isso. Qual foi o empresário que ficou feliz tendo seu estoque destruído nesse apagão? Você imagina a quantidade de pequenos e médios empresários que perderam o estoque. Imagina o dono do restaurante, o dono de uma lanchonete, o dono da sorveteria. Eu fico só imaginando como é que estão os donos de sorveteria num momento desse, né? Então, não é algo que... Ícaro, fora, só cortando, mas já te passo. Fora os prejuízos quando a energia volta. Aqui, perto, por exemplo, além deles serem jogados fora, tudo que era frios, né, num hortifruti que tinha, quebrou a casa de máquinas. Porque eles voltam com uma fase, ou voltam com uma tensão muito alta, e aí acaba tendo também outros prejuízos, né? Nesse caso, até um serviço de utilidade pública aqui. Nesse tipo de prejuízo, quando é causado pela variação da energia, né, quando você tem uma sobretensão, uma sobrecorrente, coisa do tipo, o consumidor ele pode pedir o ressarcimento, tá? Então, entra em contato com a distribuidora que ela tem que pagar. Agora, os estoques, né, eu tenho visto te dizendo, inclusive, que vai buscar na justiça. Eu acho que podem tentar, mas é muito difícil conseguir. Porque os prejuízos são incalculáveis. Então, acho que nem se vendesse a Enel, eles iam dar conta de pagar os prejuízos que os paulistas tiveram, que os paulistanos tiveram, que agora os cariocas tiveram. Então, as coisas não param, né? Essa semana a gente teve lá no Rio de Janeiro apagões por causa de Furnas, né? Que foi privatizada também recentemente, que é do Grupo Eletrobras, da própria Enel, ali na região metropolitana do Rio, né? Em Niterói, em Itaboraí, em Maricá. Houve apagões muito sérios ali também. E a gente teve, inclusive, manifestação, né, levando bala de borracha, porque foi protestar porque não aguentava ficar sem luz em casa. Então, a situação, o problema que eu vejo nisso é os casos isolados, né? Então, a gente vê que toda essa situação que aconteceu em São Paulo, então, ficou se procurando a solução em São Paulo, como se fosse um problema paulista. Quando houve apagão do Amapá, era um problema do Amapá. Aí, essa semana, teve apagão no Rio de Janeiro, é um problema do Rio. Não, é um problema nacional, é evidente isso. É evidente que isso não são casos isolados. Existe um modelo do setor elétrico brasileiro que foi construído ao longo de 30 anos de privatização, 30 anos de mercantilização e que levou ao resultado que nós estamos vendo aí. E esse resultado é um resultado natural. Por quê? Como o Pacífico falou, quando você está lidando com monopólio natural, Fro, não existe concorrência em monopólio natural. Acho que isso é bem evidente, né? Não tem como você colocar uma outra rede do lado da rede da Enel para competir. Isso não existe. Pode até ser que você ache que tem alguma competição, porque quando você tem grandes consumidores, eles podem escolher o fornecedor, mas o cabo, o fio, é a mesma empresa que presta o serviço.
e ela vai receber por aquele serviço. Como é que funciona na distribuição de energia elétrica? Ela tem uma tarifa que é calculada pela ANEEL. A ANEEL dá lá, ela diz, olha, eu tive que gastar tantos milhões de reais comprando transformador, comprando cabo, comprando poste, comprando seccionadora, isso e aquilo, equipamentos. Então, eu quero um aumento de X%. A ANEEL vai lá, olha o pedido da distribuidora e concede para ela o aumento que ela pediu. Então, ela não tem muito aonde gerenciar o tamanho da receita dela. Não é como, por exemplo, uma fábrica de cerveja que pode fazer propaganda e vender mais cerveja, ou uma fábrica de qualquer coisa que faz um produto melhor e vende porque melhora a qualidade. No setor de energia elétrica não existe isso. Então, como que eles fazem para aumentar o lucro? É diminuindo a receita, diminuindo a despesa. É assim que eles fazem. E qual é a despesa que eles podem diminuir? Eles não vão conseguir diminuir o preço da energia que eles compram das geradoras. Eles não vão conseguir diminuir o preço dos impostos, das taxas que são cobradas na conta de luz. Eles não vão conseguir diminuir o preço dos equipamentos que eles têm que comprar para a rede. Eles vão diminuir aonde, Guilherme? Aonde que você consegue diminuir, arrochar? É no trabalhador. E é exatamente isso que eles têm feito. Então você reduz a quantidade de empregados, precariza o serviço, aumenta a rotatividade, diminui a qualidade da mão de obra, que causa mais acidentes, que causa mais mortes, e deixa de fazer as manutenções devidas. E aí, é aquela história, o sistema funciona até a hora que ele para de funcionar. Porque o sistema elétrico é o seguinte, ele está ali funcionando. Agora, se você não dá manutenção, você vai ter o problema de energia, não é na hora que você deixa de fazer manutenção, é na hora que você tem qualquer tipo de perturbação na rede. Então, chuva, tempestade, sempre acontece. Só que o sistema elétrico foi feito para resistir a isso. Por que não resiste? Porque não é feita a manutenção adequada. Por que não é feita a manutenção adequada? Porque não tem gente para fazer. Então, é essa que é a lógica do sistema elétrico brasileiro. E o resultado não poderia ser diferente. Obrigada, Ícaro. Eu queria colocar mais questões aí, mas a gente volta. Eu vou pôr o Guilherme para fazer a pergunta. E, gente, a minha rede tá variando, porque eu estou numa rede que era lá da sala. Eu vou entrar e sair de novo, Gui. Faz a pergunta enquanto eu estou nesse intervalo de trocar de rede, tá bom? Beleza, Maria. Tudo bem? Boa noite, Ícaro. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos prestigiando. Ícaro, assim, a minha pergunta é a gente aqui na Petrobras e nos sindicatos de petroleiros, né? Infelizmente, é uma luta desde o governo Fernando Collor que os petroleiros vêm lutando contra o processo de privatização e desmonte na Petrobras, né? E isso tem muito a ver com essa corrente neoliberal na América Latina que vem ganhando forças com Menem na Argentina, iniciou-se com Collor, Fernando Henrique, enfim. E a minha pergunta assim, gostaria de que você desse a sua visão com relação a onde essa sociedade brasileira vai parar se continuarmos nesse caminho dessa ideologia neoliberal dos desmontes das estatais, porque mesmo com o governo Lula, a gente vê aí um processo de privatização da Sabesp sendo tocado por um neoliberal que está à frente do governo de São Paulo, e por mais que debates como os nossos aqui, e os sindicatos, as mídias alternativas, eles fazem o debate, né, e trazem luz a essa visão do que é, e denunciam o que é o processo de privatização. A mídia hegemônica, ela apoia, ela defende a ideia neoliberal e ela é a boca do capital entre nós e reverbera essas ideias. Eu gostaria de que você desse aqui a sua visão de onde vai parar a sociedade brasileira se esse processo continuar se acentuando. Olha, Guilherme, eu acho que você tem razão. A luta do Brasil pela sua soberania, ela chega num patamar novo ali nos anos 90, com a implantação do neoliberalismo. E a gente tem feito, desde lá, tentar resistir a isso, né? A gente tem um período de algum respiro ali no período do governo Lula e Dilma, mas a destruição foi muito grande. A gente vê o tanto que é difícil recuperar, o tanto que é fácil destruir, né? Os governos Temer e Bolsonaro, em 6 anos, conseguiram destruir praticamente o que a gente tinha. Então, a Eletrobras foi destruída, não tem mais a Eletrobras. Tem uma empresa que pertence ao grupo 3G
e que não tem mais nenhum papel, né, do ponto de vista da segurança energética brasileira, da soberania nacional. Então, o Brasil não tem mais soberania energética. É simples assim. Por mais que a gente ainda tenha uma empresa estatal de petróleo, a energia ela tem basicamente duas pernas no país, né? Que é uma perna que são os combustíveis, né? E principalmente os hidrocarbonetos, e outra perna que é a energia elétrica. E a energia elétrica é fundamental para a soberania de qualquer país, e o Brasil não tem mais. Simples. Eu acho que se a gente for olhar essa pergunta sua, para tentar ser mais simples, né, do ponto de vista de comparação. Então, eu queria comparar com alguns modelos que nós poderíamos seguir e quais outros modelos que nós estamos caminhando para seguir, e lamentavelmente. Eu acho que nós poderíamos seguir o modelo da Noruega, por exemplo. E aí o presidente, que não é um país socialista, diga-se de passagem, está longe disso, para não causar polêmicas aqui, né? Mas a Noruega é um país capitalista, mas um país no qual todo o seu setor elétrico é estatal. É um país que ele tem o seu setor elétrico baseado principalmente na hidroeletricidade, como o Brasil, aliás, é um país similar ao Brasil nesse sentido. O país produz energia através de hidrelétricas, produz energia muito barata, consegue fornecer energia elétrica muito barata para a sua população. Conseguiu que a maior parte dos seus veículos automotores fosse de veículos elétricos, inclusive, tão barato que é o preço da energia. A Noruega é um país que exporta energia elétrica para o restante da Europa e ganha dinheiro produzindo energia barata, porque ela consegue transformar uma dádiva que Deus deu para aquele país, que é a de geração hidráulica, em energia barata, e transforma isso em dinheiro, em benefício para a população. A Noruega também é um país que instituiu o sistema de partilha no seu setor de petróleo, que, aliás, foi um sistema corretamente pensado ali no governo Dilma, no governo Lula, que foi colocado, e consegue transferir para um fundo soberano para beneficiar as futuras gerações, a educação, a saúde pública da Noruega, transformar petróleo em qualidade de vida, transformar petróleo em conhecimento para aquela população, porque o petróleo acaba, mas o conhecimento que é passado para as gerações através de investimentos em educação, esse vai se perpetuar. Esse é o norueguês que o Brasil poderia ter seguido, que o Brasil tinha tudo para seguir. Mas o modelo que o Brasil está seguindo rapidamente, e aí, nessa dicotomia, eu quero o modelo da Nigéria. Então, nós estamos nos tornando uma grande Nigéria. A Nigéria é um país que também tem fontes de energia renováveis, é um país que também tem hidrocarbonetos, mas é um país onde, lamentavelmente, todo esse setor é privatizado, é um setor que é dominado pelas multinacionais e tem uma população que, lamentavelmente, nossos irmãos nigerianos vivem na miséria. Então, a Nigéria é o país que é campeão mundial de acidentes com petróleo, vazamentos de petróleo, população que vive na poluição terrível gerada pela extração predatória do petróleo naquele país. E é um país que a política energética da Nigéria, sabe qual que é, Guilherme? É que as famílias têm que comprar gerador. Então, acho que esse é o futuro do Brasil. Cada brasileiro vai ter que comprar um gerador a diesel ou a gasolina, deixar em casa, viu, Maria Fro? Comprar um gerador a diesel, deixar em casa, todo dia lá comprar uma gasolina, um óleo diesel, e vai ser assim o nosso sistema elétrico. É para isso que nós estamos caminhando. Então, acho que esses são dois modelos que o Brasil está de frente, se defronta, e lamentavelmente nós estamos indo para o pior destino. Ô Ícaro, você estava falando, né, que para gerar lucro se corta principalmente nos trabalhadores, né? Mas tem mais coisas. Por exemplo, São Paulo, a Sabesp, que já foi modelo de empresa, né, para o país, né? Tinha a melhor água potável, etc. Hoje é uma das empresas que mais perde água potável, porque não revitaliza a rede, não troca os canos. Aqui onde eu vivo, virou mexeu, não precisa chover. A gente fica 3, 4, 5 horas sem energia. Então tem problemas aí nessa rede, né? Não precisa ter uma tempestade. Então, além disso, não tem o investimento necessário, né, para que o serviço seja de qualidade. Então, acho que a gente está vivendo um nó aí, e é preciso, né? Tem uma luta, você faz parte dessa luta na Eletrobras, da gente retomar a Eletrobras, que foi privatizada de modo escandaloso, como foram grande parte das privatizações. Aí eu já te perguntei isso, mas eu quero sempre perguntar como é que está a luta, porque assim, depois a gente vai para a MP.
Como é que está, Igor? Ícaro, esse imbróglio, porque a privatização da Eletrobras é aquilo que a gente já discutiu aqui, gente. É uma coisa, inclusive, pior do que fizeram no sistema Petrobras, porque o governo, apesar de ter a maioria, não tem poder de decisão. É o que o Tarcísio quer fazer na Sabesp, né? Dar o controle da gestão e da decisão para o privado. Quer dizer, é uma loucura você pensar que um governador, né, leiloa um serviço como água. Ninguém vive sem água. A gestão da empresa, o controle da empresa para o setor privado, que a gente está vendo aí, só quer lucro. Queria ouvir um pouquinho como é que está essa luta na Eletrobras. Tá difícil. Olha só, privatização da Eletrobras, ela inaugurou um novo modelo de privatização no país. Ela foi, digamos assim, como se diz na gíria do mercado, um benchmark. Então, o pessoal viu que inventaram uma nova maneira de entregar as empresas estatais, que é genial, o Guilherme. Porque é o seguinte, como é que eram feitas as privatizações antigamente? Você faz um leilão. Você chega, por exemplo, olha, tem uma empresa aqui, o preço mínimo é X, quem dá mais? Tinha um leilão, o pessoal ia lá, ó, eu dou tanto, tinha um ágio e aquela coisa toda, o governo arrecadava um dinheiro e está vendido. Foi assim que foi privatizado, inclusive, a Eletropaulo e a grande maioria das empresas do Brasil. No caso da Eletrobras, eles desenvolveram uma nova tecnologia de entreguismo aqui na Eletrobras, que foi o aumento de capital. Então, a Eletrobras era uma empresa era uma empresa de economia mista, cujas ações ordinárias, aquelas ações que têm direito a voto, a União detinha cerca de 70% das ações e os demais investidores privados tinham cerca de 30%. A privatização, houve um aumento de capital e esse aumento, os demais acionistas aportaram dinheiro pelo direito de aumentar a conta de luz, porque foi assim o negócio, e a conta de luz está aumentando muito por causa da privatização e vai aumentar muito mais porque a privatização deu à Eletrobras o direito de aumentar o preço da energia que ela vendia. Então, ela vendia energia por X, agora vai vender energia por 3X. Então, essa que foi a contrapartida. E o governo deixou de ter 70% e passou a ter 43% das ações. Ok, bacana. Mas mesmo com 43% das ações, qualquer acionista tem um poder muito grande sobre a empresa. Você concorda comigo? Então, assim, o governo não tem a maioria, mas tem 43%. Então, o governo consegue influenciar na empresa, pode até comprar os restantes das ações e voltar a ser dono da empresa. Só que eles colocaram uma cláusula na privatização que diz o seguinte, que nenhum acionista vai poder ter um poder de voto maior do que 10%. Então, a União, com 43%, só vota com 10%. Isso é genial, porque você consegue comprar uma empresa só com a diferença para ela ficar privada e você evita que um futuro governo que tenha como interesse público, como objetivo, venha dar pitaco na empresa. Então, imagina se o Tarcísio vende a Sabesp, mas ele fica com 49% da Sabesp. A Sabesp está privada. Mas aí, no próximo governo que tenha, um governo que leve em consideração o interesse dos paulistas, né? Não, agora eu vou mandar na Sabesp, vou influenciar. Aí, né, ele perdeu o objetivo. E eles não querem isso, então eles vão colocar essa trava. E isso foi inventado aqui na privatização da Eletrobras, isso foi feito já na privatização da Copel, agora recentemente. O Tarcísio quer fazer isso, todo mundo vai privatizar assim. Então, o que o governo Lula fez? O governo Lula entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo questionando essa cláusula. Por quê? Porque o único acionista que tinha mais de 10% na Eletrobras era a União, que perdeu o direito de voto das suas ações sem ganhar nada em troca. É evidente que isso é inconstitucional. Só que o que acontece? Está parado lá. Então, eu particularmente não sou otimista, viu, Maria Flor? Até a gente vai conversar sobre essa história de MP. Eu acho que, lamentavelmente, os rumos do governo Lula para o setor elétrico são de manter a política do Bolsonaro, sem tirar nem pôr. Então, o que parece para nós é que é um grande acordo e que essa ação direta de constitucionalidade foi feita para ficar lá nas gavetas do STF, até porque os ministros do STF não são conhecidos pelo nacionalismo, né, digamos assim, pela defesa do interesse público. Eles podem até fechar com a gente na defesa da democracia, o que é bom, mas não passa disso, não. É só a gente ver o voto do Zanin há 2 dias atrás, que cassou
uma decisão da Justiça do Trabalho que reconhecia o vínculo empregatício entre os entregadores e a RAP. O Zanin, indicado pelo Lula. A pauta da classe trabalhadora no STF é uma pauta que as decisões são neoliberais, nunca são a favor, né, da população, enfim, é a favor do mercado. É por isso que esse programa diz imprensa, né, e judiciário, enfim, contra as pautas, minha gente, porque a gente elegeu Lula com várias pautas que a gente precisava recuperar direito e a gente não está conseguindo caminhar. Gui, entra na roda. O meu último assunto com o Ícaro é a MP, que eu não consegui achar o conteúdo. Se você já conhece esse conteúdo, você vai explicar para a gente. Mas o Guilherme deve ter mais questões. Primeiro, assim, eu gosto de chamar a privatização de roubo, porque, na verdade, o que ela é, de fato, ela é um roubo. Ela é um assalto ao patrimônio brasileiro, é um crime de lesa pátria, é algo que me deixa muito indignado quando a gente ouve esse tipo de relato. E a gente viveu isso aqui na Petrobras, assim, e eu penso, né, que a gente tem que subir o tom, né? Os sindicatos, eles têm que subir o tom, tem que passar a denunciar esse tipo de coisa de maneira mais velada e tentar explicar isso para a população, porque a verdade é assim, não, porque a privatização ela melhora a eficiência, tal. Esses dias eu tive uma conversa com um amigo meu progressista falando sobre as questões aqui na Petrobras, e ele falou, não, mas a empresa tem que dar lucro. Eu falei, cara, a gente vive numa sociedade capitalista. Agora, e o atendimento à população? As empresas estatais, elas foram criadas, estão lá nas suas cartas de fundação, o fornecimento de serviços essenciais à população, entende? E mesmo assim, as estatais, se você for pegar as estatais ao longo da história do país, elas têm resultados fantásticos. Não só a Petrobras, a Eletrobras, mas do ponto de vista do agronegócio, você tem o que usa e abusa das empresas do setor, desenvolvendo novas tecnologias, entende? Então, assim, para complementar, Ícaro, eu acho importante nós, do campo progressista, passar a denunciar isso com mais veemência. Falar assim, isso aí é monopolizar os lucros e socializar também, muitas das vezes, os prejuízos, entende? Então, assim, eu acredito que o único caminho são os sindicatos, os movimentos sociais, irem para a rua e denunciar esse tipo de coisa. A gente vem na defensiva, como eu tinha falado com você, há bastante tempo. Nos governos Lula e Dilma, a gente conseguiu ali segurar algumas empresas, porém, o que me deixa extremamente preocupado é a questão da gente estar perdendo o debate ideológico. A ideologia neoliberal que destrói os sindicatos, que isola o indivíduo, porque o que está em jogo na destruição dos sindicatos é isso, é isolar o trabalhador para que ele não tenha como se defender desse processo de perda de direito e perda de renda. É isso que está por trás. E a privatização, ela é uma privataria, né? Tanto é que o Palmério Doria tem livros sobre denunciando o que foi o príncipe da privataria, casos de verdadeira lapidação do patrimônio público, e não é de agora. Porém, infelizmente, o que eu vejo é a ideologia neoliberal ela ganhando corpo, e nos trabalhadores, também no setor privado, existe esse mito de que a privatização gera emprego, existe esse mito de que a privatização gera eficiência, e não é isso que a gente vê na prática. Porém, a mídia, que é a boca do capital, ela não deixa esse discurso reverberar na sociedade, infelizmente. Guilherme, o que não faltam são fatos, né, para desmentir essa ideologia. Então, as pessoas dizem que as estatais dão prejuízo. Ora, as estatais que o Bolsonaro vendeu foram as que davam lucro. A Eletrobras era uma das que dava mais lucro. E ela foi privatizada porque dava lucro.
Porque as que dão prejuízo, e as pessoas têm que entender. E olha, tem estatais que dão prejuízo e são feitas para dar prejuízo. As pessoas têm que entender isso. Estatal não foi feita para dar lucro. Algumas estatais não tem como dar lucro. Então, você dizer, por exemplo, que a empresa de serviços hospitalares vai dar lucro? Não, não foi feita para dar lucro. Né? Você dizer que a comunicação pública foi feita para dar lucro? Não. A Hemobras, né, que é a empresa de hemoderivados, foi feita para dar lucro? Não. Então, não é toda empresa... A Embrapa foi feita para dar lucro? A Embrapa dá lucro? Dá lucro para os outros, né? Para o agronegócio. Dá lucro para o agronegócio. Mas, então, tem empresas que são feitas para não dar lucro mesmo. Então, não estou dizendo aqui que as empresas que dão prejuízo têm que ser privatizadas. Absolutamente. Esse, aliás, era o discurso do Bolsonaro. Eu lembro perfeitamente, o Bolsonaro dizia, as empresas que dão prejuízo eu vou privatizar. As estratégicas eu vou manter. E ele disse que não ia privatizar a Eletrobras. Ele disse, literalmente, energia estratégico, não vou privatizar. Ele disse, assim, publicamente, que não ia privatizar a Eletrobras. Além de ser estratégico, dava lucro. Dá lucro ainda, né? E muito lucro. É uma falácia. Agora, eu acho que nós estamos chegando aqui, viu, Guilherme? No caso do setor elétrico, é muito interessante, porque a legislação brasileira, ela coloca os períodos de concessão. No setor elétrico, é bom que se diga, a Enel não é dona da rede elétrica de São Paulo. A Eletrobras não é dona das usinas. Nenhuma das usinas, nenhum metro de linha de transmissão pertence à Eletrobras ou nenhuma empresa privada. Isso são bens da União. Isso é um serviço que a União concede a um privado. Então, é uma concessão pública o serviço de energia elétrica. E essas concessões foram passadas para o ente privado, foram privatizadas a partir dos anos 90, no período da implantação do neoliberalismo. Então, ali no começo dos anos 90, começaram as privatizações do setor elétrico. E eu lembro que a primeira, viu, Guilherme, que foi privatizada foi a sua aí, a empresa do Espírito Santo. Depois veio a Light, né? Então, a privatização ela começou nesse período. E quando começou esse processo de privatização, ele tinha uma promessa. E muita gente acreditou. Porque as pessoas nunca tinham ouvido nada diferente, né? Então, alguém chega, promete, talvez, vamos ver se dá certo. Que era o seguinte, com a privatização, o Estado vai poder investir mais em saúde, mais em educação e os serviços vão ficar melhores e mais baratos. Pois o que aconteceu foi exatamente o contrário. Então, o serviço de energia elétrica ficou muito mais caro. O Brasil hoje é um dos países que tem a conta de energia mais cara do mundo. O brasileiro, ele gasta, em média, isso é em média, não estou falando das famílias mais pobres, estou falando na média. O brasileiro gasta 4,57% da sua renda com energia elétrica. Enquanto que um costarriquense gasta 2%. Oi. Ícaro, deixa eu te dar... O Ícaro me passou uma carta, gente, da Abrace, né, que é a Associação Brasileira dos Consumidores, uma frente nacional dos consumidores de energia. A Abrace fez a Abrace representa os grandes consumidores, fez um levantamento com dados da Agência Internacional de Energia do Fundo Monetário Nacional. O Brasil tem a conta de luz mais cara entre os 34 países da OCDE e, na média, como acabou de falar, a gente compromete 4,54% da nossa renda anual com pagamento de energia elétrica. Então, quando a gente compara com a Espanha, isso é 2,85%, com a Alemanha 1,72%, e até com o Chile, gente, que o Chile é um país neoliberal, 2,65%, a Costa Rica 2,76%. A carta traz um monte de dado que dá vontade da gente chorar, né? A gente pagou ao todo, em 2023, 342 bilhões em conta de luz. 40% disso, imposto, perdas e encargos e os subsídios. E aí a gente vai falar um pouco disso aqui, né? Porque já estamos com uma outra MP que vai continuar, né? Promete lá, parece que vem do Ministério das Energias, a manter os subsídios. Tem subsídio aí que está há 50 anos, é uma concessão para a vida. Tipo, tem a nossa idade, né? E fica dando, e a gente pagando essa conta alta. Aí, Ícaro, a minha questão, para a gente já finalizar e você terminar
a intervenção com o Guilherme isso é uma loucura. O governo Lula manter isso, ele vai, já está caro, a gente já não está conseguindo pagar a conta de luz, ela compromete a nossa renda, mesmo com aumento do salário mínimo, mesmo com geração de emprego. E a gente está vivendo uma era de grandes extremismos. Gente, agora a extrema-direita vai para a rua no dia 26, vai ser um termômetro para a gente ver a organização, né? Usando o fato de que morreu um dos bolsonaristas lá na Papuda, do 8 de janeiro, com toda a extrema-direita, usando o factoide do Estadão contra o ministro Flávio Dino, e contra o que eles têm, e o ódio pleno que eles têm do Alexandre de Moraes, para rearticular na rua a extrema-direita depois do 8 de janeiro. Aí eu fico pensando, minha gente, o que dói no nosso bolso, a gente viu na Argentina. Uma inflação de 142% fez o quê? Elegeu Milei. Então, assim, qual é a política energética desse nosso governo, Ícaro? Vai manter isso? Isso é uma doideira. Eu quero que você explique um pouco para a gente, porque tem coisa que a gente pode defender, tem coisa que a gente tem que jogar, né? Dizer, escuta, isso não pode não. A gente tem que bloquear, minha gente. Então, assim, para você ver o tanto que as coisas são, né? E isso que você falou é verdade, viu? Eu acho que a gente precisa muito do presidente Lula. O Brasil precisa muito do presidente Lula. Eu não tenho dúvida que, se não fosse o presidente, se não fosse a figura do Lula, qualquer outro brasileiro teria perdido aquelas eleições. Nós ganhamos só porque foi o Lula. A nossa única chance é essa. Não existe alternativa mais avançada que o presidente Lula. Não existe. E o que é pior, a alternativa ao presidente Lula não é sequer a direita, a centro-direita, é a extrema-direita. Não tem alternativa de centro. Então nós não temos outra alternativa a não ser o sucesso do governo Lula, porque não adianta torcer pelo presidente Lula. E a Argentina acho que é um bom termômetro disso, viu? Eles derrotaram o neoliberalismo, mas o que aconteceu? Eles não conseguiram desmontar a política neoliberal, não conseguiram desmontar as bombas do neoliberalismo, e não bastam boas intenções, não basta a denúncia do fascismo para ganhar a eleição. Mas para o povo, porque a extrema-direita alimenta o povo de fake news, a extrema-direita alimenta o povo com os seus próprios preconceitos, realimenta os preconceitos que estão, provavelmente, no seio do povo, e vive disso. E o ódio é uma máquina de propaganda muito poderosa, muito eficiente, e nós não podemos trabalhar com isso. Nós não temos esse material para fornecer para o nosso eleitorado. O material que as forças progressistas têm são qualidade de vida, melhoria efetiva da qualidade de vida. E energia, gente, é uma coisa que todo mundo precisa. E a gente já viu que governos caem facilmente por crises energéticas. E eu podia passar aqui um programa inteiro citando, desde a Califórnia até o Fernando Henrique, até a Dilma, que pagou muito caro por uma crise que, aliás, não foi nem ela que criou, uma crise climática. E o Brasil é um país que depende da chuva para ter uma energia barata. Felizmente, nós estamos agora num período de boa hidraulicidade, tem chovido bem, nós estamos com os reservatórios cheios, e mesmo assim a conta de luz subiu quase o dobro da inflação. O Amapá, Maria Fru, vai ter aumento de 44% na conta de luz. Loucura. 44%. Minas Gerais, 14,5%. Nós temos com inflação de menos de 5%. Então, isso pesa no bolso do brasileiro. Isso influi no humor do eleitor brasileiro. Vai influenciar no humor do eleitor brasileiro daqui a 4 anos. E não vai adiantar ficar denunciando fascismo, não. Porque as pessoas vão votar pensando no bolso delas, porque é assim que funciona e não tem nada de errado nisso. Nós queremos governo para melhorar a nossa vida. O povo quer governo para isso. E só para você ter uma ideia, Maria Flor, para terminar aqui esse rosário de dados aqui, nessa própria carta está colocado dados da ANEEL. 11% dos brasileiros tiveram sua energia cortada esse ano. 11%. Quem já teve energia cortada sabe o que é isso. Que às vezes é até uma vergonha. Você está na sua casa, chega lá o rapaz da distribuidora, um trabalhador igual você, e corta a sua energia. Ninguém gosta disso. Todo mundo vê, o vizinho vê. Então, é algo dolorido para as pessoas, algo doloroso para as pessoas. Né? Às vezes o cara tem que passar 48 horas para ter um religamento. E o que o governo Lula tem feito para mudar isso? Absolutamente nada. Isso tem que ser denunciado. Se não for denunciado por nós, é denunciado pelos nossos inimigos. E é melhor que seja por nós. Então, o que acontece, Maria Fru?
Na minha opinião, essa medida que busca estender subsídios, aumentar subsídios para geração de pequenas centrais hidrelétricas, de energia eólica, solar e outros subsídios que estão colocados aí, ele tem um objetivo que, na minha opinião, é uma visão equivocada do presidente Lula sobre o setor elétrico. Porque existe uma transição energética no mundo. Muito bom, muito legal, muito bacana. É necessário. O planeta precisa disso. Isso é uma necessidade do planeta. Só que não se faz transição energética com o aumento da conta de luz. É o contrário. Sabe por quê, Guilherme? Porque o Brasil já produz 83% da energia elétrica desse país é produzida por fontes limpas. São hidrelétricas, são usinas eólicas, solares. O Brasil já é das grandes economias do mundo que tem a fonte elétrica e a energética como um todo mais renovável do mundo, do planeta. Isso é um ativo que nós temos. Agora, como é que nós vamos contribuir para a descarbonização? Nós vamos contribuir para a descarbonização aumentando a conta de luz para o consumidor, para ele não conseguir pagar? É assim que nós vamos contribuir? Porque essas MPs, que aliás eu não li a MP, eu estou me baseando em notícias da mídia, tá, Maria Flor? Se for o que está saindo na mídia mesmo, é esse o caminho que está indo. Espero que não, espero estar errado, espero que a Folha, até todo mundo esteja errado. Essa carta da Associação dos Consumidores foi feita justamente por causa desses rumores, tá? Está no mesmo contexto. Mas o governo Lula acha que dando subsídios para se produzir energia renovável, mais cara no Brasil, para penalizar o nosso povo, isso vai contribuir. Mas você sabe o que vai contribuir, Guilherme? O que vai contribuir, Fru, é o seguinte: quando nós tivermos a nossa energia limpa, verde, que já é há muitos anos, mais barata. Porque aí as empresas que fabricam carros elétricos, que fabricam microchips, vão deixar de produzir na China com carvão e vão produzir no Brasil com energia eólica, energia da chuva, energia do vento, energia do sol. Mas eles não vão fazer isso porque o presidente Lula vai chegar na ONU e dizer: olha, nós temos a energia mais limpa do mundo, venham para cá por causa disso. Ninguém vai fazer isso. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer agora. Isso vai acontecer, e eu não sou contra que venham multinacionais trazendo tecnologia para o Brasil, pelo contrário. Isso vai acontecer quando nós tivermos um diferencial de competitividade. Lamentavelmente, o caminho que o governo Lula escolheu é o caminho de beneficiar o setor da energia, o tal setor elétrico, que é como se fosse o mercado, né? É o setor elétrico, que são esses empresários que, na verdade, não estão preocupados em descarbonização, coisa nenhuma. Eles querem poder explorar mais ainda a vaca leiteira que virou o trabalhador e a trabalhadora brasileira na hora de pagar a conta de luz. Então, agora, eu acho que nós precisamos fazer essa provocação. Que transição energética que nós queremos? Uma transição energética para enriquecer os que já são ricos ou é para industrializar nosso país? Porque nosso país não vai se industrializar se a gente tiver energia cara. Ícaro, Maria, eu só queria aproveitar a oportunidade do conhecimento do Ícaro no que tange a esse assunto. E essa questão da energia... Deixa eu já trazer a Tude, que está nos bastidores, porque daqui você faz e o Ícaro se despede, a gente já começa com a Tude, que já está aqui nos bastidores. Vem, Tude, para cá. Ei, querida, bem-vinda. Olá, boa noite. Obrigada pelo convite, Maria. Oi, Ícaro. Oi, Guilherme. Prazer ver vocês. O Guilherme está terminando, daqui a pouco o Igor se despede e a gente começa. Que virou essa moda das pessoas colocarem energia solar nas suas residências. Qual a sua visão com relação a isso? Porque eu já vi alguns pontos de vista falando sobre essa questão, que isso de forma indireta contribui para o aumento da tarifa de energia enfim, mas também tem o discurso de ser uma energia mais limpa. Estou falando isso porque muitos trabalhadores e trabalhadoras aqui da categoria adotam essa linha visando essa solução individual, e é algo que pelo menos nos trabalhadores aqui, trabalhadores da Petrobras, é algo que está na moda, e na classe média também, de maneira geral. Qual a sua visão com relação a essa questão? Olha, vamos ser sinceros, quem hoje tem um pouquinho de dinheiro e não coloca um painel solar na sua casa está jogando dinheiro fora. É simples assim, tá? Eu não tenho na minha casa porque eu moro em apartamento, senão eu teria. Porque a nossa conta de luz está tão cara que vale muito a pena. Literalmente, assim, se você fizer um cálculo, você vai ver que rende mais que qualquer aplicação de renda fixa que você procurar por aí, tá? Então, é uma solução individual, mas é uma solução economicamente bastante lógica. Só que qual é o problema? O problema é que no Brasil,
nós criamos um setor elétrico tão maluco, tão anacrônico, uma cacofonia de lobbies, um brigando contra o outro, que uma coisa que era para ser boa, era para ter só o lado positivo na energia solar, tornou-se um problema no Brasil. Por quê? Olha só, se você for pensar por um lado, cada quilowatt-hora que você produz de energia solar é uma quantidade de água menos que você tem que verter numa hidrelétrica, é uma quantidade de água que você vai deixar acumulada ali no reservatório. E é uma quantidade de óleo diesel a menos que você vai queimar para gerar energia termoelétrica. Então, isso é bom para o planeta e isso economiza. Seria bom, inclusive, para baixar a conta de luz. Só que qual é o problema? Por outro lado, e tem a ver, viu, Maria Flor, com essa MP, pelo menos esse rumor de MP tem a ver com isso também. Quando foi quando foi implantada a energia solar e eólica no Brasil, ali no governo da Dilma, no governo Lula, aliás, ainda no governo Lula, foi criado um programa chamado PROINFA, que era o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas. Eu não sei se você lembra, mas essas fontes eram chamadas de alternativas, porque eram muito caras. Então, o governo brasileiro, naquele momento, corretamente, instituiu um incentivo para que as pessoas utilizassem energia eólica e solar para fomentar essa energia no Brasil, e deu muito certo. Muito certo. Ótimo. Só que nós estamos numa situação hoje que essas fontes de energia são muito mais baratas, inclusive, que a hidrelétrica. Então, elas não precisam mais de subsídio. Só para você ter uma ideia, nós vamos pagar ano que vem 37 bilhões de reais de subsídios, que é a conta de desenvolvimento energético. 37,4 bilhões. Uma parte desse dinheiro vai para a tarifa de baixa renda. São cerca de 7 e 8 bilhões de reais que vai para a tarifa de baixa renda. Você sabe quanto, Guilherme, que vai para subsidiar esses seus amigos que têm placas solares? Porque a energia deles é subsidiada, tá? Eles não pagam tarifa de distribuição, não pagam tarifa de transmissão. Sabe quanto que vai para subsidiar esses seus colegas? 16,6 bilhões. Ou seja, nós vamos gastar o dobro para subsidiar a energia solar do que nós vamos gastar para subsidiar as famílias mais pobres. Então, isso é uma distorção do sistema elétrico brasileiro. Não era para ser assim. E, bom, enfim, eu acho que isso exige uma discussão. Eu até convido você, viu, para que o pessoal do Fórum Sindical promova um seminário sobre o setor energético brasileiro, porque isso requer horas e horas de debate com gente muito mais qualificada que eu, aliás. E aí, já aproveitando para me despedir, muito obrigado, viu, pela oportunidade, pessoal. Ícaro, eu vou fazer com você e o MAB. Lembra que faz tempo que eu quero fazer esse programa para a gente falar de transição energética justa. Porque, de novo, vem aqui uma discussão, né, que fica essa coisa do crédito de carbono, carro elétrico. Aí a gente ouve o Márcio Zonta, por exemplo, falando que a tecnologia não é nossa, que a quantidade de lítio que precisa para um carro elétrico e como é que os impactos que isso tem na mineração, enfim. É pano para manga, mas a gente tem uma outra pauta que continua, né? Não esquece de chamar o pessoal do governo também, viu? Eu tinha muita curiosidade de saber o que eles estão pensando. O problema, Ícaro, não é que a gente não chama. O problema é eles terem agenda para nós. Porque é curioso, né, que muitos deles dão sempre, quando são chamados, aparecem lá na Globo, na Folha, no Estadão, mas quando é para vir para o Fórum Sindical para fazer debate com quem está na linha de frente, nem sempre a gente tem, né? A gente tenta, viu? A gente tenta. Ícaro, querido, beijo grande. Até mais, a gente vai continuar esse papo, porque eu acho que isso é central para nós. Isso é central. A gente não pode deixar, pode ser. Não estamos repetindo coisas aqui, a gente está discutindo o que interessa a nós. Esse programa é um programa voltado para as nossas pautas, né? Para a pauta da classe trabalhadora e energia, a privatização, enfim, o custo absurdo e os subsídios e tudo mais nos interessa. Beijo grande, Ícaro. Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau. Oi, Lu, querida. Pessoal, a Lu, eu chamo, e todo mundo que conhece a Lucilene chama de Tude. Então, eu vou chamá-la de Tude. A Lucilene, gente, é comerciária. E eu chamei a Lu porque ela é diretora da Contrax, da Confederação Nacional dos Trabalhadores. Além de ser diretora executiva do Instituto Observatório Social, né, de ter
fazer parte, ela é conselheira e presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Pacto pela Erradicação do Trabalho Escravo, o Impacto, formada em pedagogia, graduada em gestão pública, economia e trabalho sindicalismo, enfim. Ela tem uma formação, os nossos sindicalistas são sindicalistas assim, gente, com uma formação imensa, né? Sabem do que falam, gente muito séria. Então, eu chamei a Tude aqui, porque como ela é da Contrax, a gente viu essa semana uma loucura. Eu fiquei muito impressionada, Lu. Por isso que eu falei, não, a gente tem que fazer esse debate. Havia uma portaria do Bolsonaro que era uma esculhambação, né? Tirava todos os direitos dos trabalhadores, no sentido que o patrão dizia assim, ó, você vai trabalhar sábado, domingo, feriado nessa jornada, não tinha nenhuma espécie de limite. Agora, no comecinho de novembro, o Ministério do Trabalho editou essa portaria dizendo o seguinte, não tem problema trabalhar sábado e domingo, mas é preciso que isso seja acordado, né? Nas convenções coletivas, nos acordos coletivos. Eu comecei o programa dizendo que faz 71 anos que o Brasil ratificou a Convenção da ONU que diz assim, olha, é legal, é direito do trabalhador ter sindicato e fazer convenções coletivas. É isso que diz essa convenção da OIT, que a gente ratificou em 52. Nosso Congresso se reuniu às pressas e votou em regime de urgência. Olha a loucura, gente. Para que os sindicatos não pudessem intervir na decisão, né, do comércio, porque a portaria é simples. Ela não proíbe abrir o comércio sábado e domingo. Ela diz assim, tem que estar em acordo com as negociações coletivas desses trabalhadores e com a legislação municipal. Ponto. Aí a gente vê a abordagem na imprensa, é uma loucura. Tipo assim, voltou aquela onda que a gente via na década nos anos 2000, né? Governo de sindicalistas, governo privilegia sindicato e comércio reage, setor reage. Eram umas coisas assim de assustar, porque você fala, meu Deus, o que é isso? Aí eu trouxe a Lu para começar esse papo com a gente, porque, Lu, essa semana a gente levou muita lambada. A gente teve a decisão do Zanin, né? Que caça uma decisão que o Ministério, a Justiça do Trabalho já tinha dado, que era reconhecer o vínculo empregatício entre entregadores e o RAP. Ele anulou essa decisão. A gente teve a aprovação da famigerada carteira verde e amarela, né, que é uma relação que precariza imensamente os direitos trabalhistas daquele jovem que está entrando no trabalho, e a gente sabe que quando o jovem inicia no mercado de trabalho precarizado, é muito difícil ele sair dessa situação, e a gente sabe quem é, né? Esse jovem, ele tem cor, ele tem classe social. E a gente tem agora essa votação de regime de urgência para caçar uma portaria. Queria te ouvir sobre isso. Como é que a gente faz com este congresso e com essa mídia, Lucilene? Bom, Fro, primeiro, muito prazer estar aqui com você, agradecer o convite, né? Ao Guilherme também, por ter essa oportunidade. Eu acho que cabe várias reflexões, sabe, Fro? Inclusive algumas para nós, do próprio movimento sindical. Porque, assim, eu estou revivendo, essa semana eu revivi um momento lá de 2007. E vou te dizer por quê. Porque tem uma lei do trabalho aos domingos que era lá de trás, de 1940 e alguma coisa, né? Essa legislação, ela garantiu descanso aos domingos. E tinha todo um processo desde então, teve até mobilização na época de Vargas, do pessoal, por conta da jornada, enfim, que depois virou 30 de outubro, dia do comerciário, era para ter 8 horas só, teve todo um processo. No ano de tem uma lei, a Lei 10.101, do ano de 2000,
ela é uma lei que fala sobre a participação nos lucros e resultados. Não tem nada a ver com trabalhar em domingo. Não tem nada a ver. Só que algum espertinho lá da Câmara Federal botou um submarino no artigo 6º desta lei de PLR, né? Botou o artigo 6º lá dizendo que poderia abrir o comércio aos domingos e feriados, né? E que os feriados deveriam ser negociados com o sindicato, em negociação coletiva, e que os domingos seria vinculada à legislação municipal. Então, foi um sufoco esse período aí, e em 2002 eu passei a fazer parte da Contrax, da Confederação Nacional. E desde que eu comecei a fazer parte da Contrax, a gente tinha uma luta muito forte pelo fechamento do comércio aos domingos, para poder garantir que o trabalhador, a trabalhadora do comércio pudesse descansar no final de semana, ficar em casa com a sua família, curtir um parque, curtir sua religiosidade, né? Ter a convivência social. Então, foi muito... Eu lembro até que quando o Lula foi eleito, em 2002, em 2003, logo depois da eleição, depois que ele assumiu, a Contrax fez um churrasquinho na frente do portão da Granja do Torto. Se você procurar lá nos anais lá da CUT, da Contrax, você vai achar. Nós fizemos um churrasquinho, botamos um brinquedo lá, levamos família de trabalhadores, de sindicalistas lá, para dizer para o governo Lula que a gente queria o domingo para a família. E reforçando uma fala da Marisa, saudosa Marisa, né? Que a Marisa disse que deixava o Lula para o povo brasileiro de segunda a sábado, mas que o domingo ela queria ele com a família. Aproveitando esse mote, a gente fez essa manifestação, fez essa mobilização. Fizemos campanha, trabalhar... Muitas campanhas foram feitas por sindicatos, né? Trabalhar no domingo, foi feito o Cristo crucificado, foi colocado pimenta no domingo dos outros, refresco, né? Várias coisas. Mas a Contrax fez uma campanha nacional, desenvolveu junto com as outras, com os sindicatos, as confederações, sindicatos das outras centrais, uma campanha que dizia assim: se domingo fosse dia de trabalho, deveria se chamar segunda-feira, né? Então, a gente trabalhou, eu lembro, era um desenho de uma família, um desenhinho assim, da família de mão dada no parque, né? Para representar que a gente queria o domingo para a família. Enfim, foi muita luta, foi muita briga nas câmaras de vereadores, porque como tinha legislação municipal, a gente foi para cima para tentar garantir, não deixar aprovar nos municípios, abertura irrestrita, sem nenhuma negociação, enfim. E foi um processo bastante difícil. Até que, em 2007, por isso que eu vou te falar que que eu estou relembrando isso. Em 2007, eu estava na presidência da Confederação, da Contrax, né? Que eu assumi em 2004. E em 2007 foi formada esta mesma comissão de negociação entre governo, trabalhadores, representantes de trabalhadores e de empregadores. E foi discutida e, ao final, foi promulgada a Lei 11.603, de 2007. E nessa lei só reforça lá, infelizmente, nós lutamos para isso, que nessa lei a gente pudesse garantir que tanto o domingo quanto o feriado tivesse que ser negociado em convenção coletiva. Por que a gente queria isso? Para justamente garantir direitos desses trabalhadores e trabalhadoras. Porque o que estava acontecendo era de que estavam abrindo de forma desgovernada, cada vez ampliando mais a jornada, sem garantir nenhum direito. Tinha muita dificuldade de fiscalização, porque desde que eu me conheço por sindicalista e que sou sindicalista, a gente tem problema com a fiscalização, ela sempre não consegue dar o retorno que precisa, porque faltam auditores fiscais. Agora, felizmente, parece que vai abrir um concurso aí para auditores, né? Falta gente para fiscalizar. As empresas dão jeito de burlar, porque elas
não deixa bater ponto, e os trabalhadores, às vezes, por não entender a importância de reivindicar o seu direito, acabam aceitando esse processo, às vezes até por medo de uma demissão. Então, em 2007, nós fizemos essa mesa, essa rodada, essa mesa, várias reuniões, e chegamos num consenso de que, para os feriados, deveria ter negociação coletiva autorizando, né? Bom, o que me deixa chateada até agora? Porque de 2007 para cá, e a desculpa sempre que eles falam, né, Fro e Guilherme, é de que, não, se tiver que negociar, vai perder emprego, vai diminuir vaga de emprego, vai encarecer, porque é sempre sempre o mesmo discurso deles, sempre o mesmo discurso, que vai fechar postos de trabalho, que vai encarecer, que vai não sei o quê. Bom, olhando os dados do Diese, né, e da própria PNAD, do IBGE, teve aumento de emprego nesse período. 2007, inclusive, o Brasil gerou empregos, mais de 1.600.000 empregos, o que não acontecia há 42 anos. E desses 1.600.000, em torno de quase 500 foram no comércio, com uma legislação garantindo que deveria ter uma convenção coletiva para abrir nos feriados, né? O que me causa mais estranheza é que, neste período todo, foi uma luta intensa. E aí a justiça tem muito para meditar e para refletir, porque inúmeras vezes a gente entrou com ações na justiça, exigindo o cumprimento dessa lei, e a justiça negava, deixava abrir restritamente, sem ter sem seguir a legislação, sem fazer que a lei fosse cumprida. Então, agora a gente vê o mesmo processo, porque quando o Bolsonaro edita aquela portaria, através do ministro do Trabalho e da Previdência, que era, né, em 2021, ele edita liberando tudo. Uma portaria não poderia fazer isso, porque tinha essa lei, ele não revogou essa lei de 2007, nem tampouco a de 2020, do ano 2000, né? Então, o que acontece? Aí ninguém, em partes, talvez até nós mesmo do movimento sindical, não tivemos uma reação como eles tiveram agora, de entrar com uma ação direta lá na Câmara para derrubar. E aí tem um problema, e é isso que eu chamo a atenção, inclusive, para os trabalhadores. É preciso escolher melhor os seus representantes em âmbito federal para a Câmara Federal, porque essas pessoas que estão aí não nos representam. E, num caso como este, vão sempre bater contra a gente, né? E eu entendo que o governo teve que fazer esse processo de negociação, porque não tem essa força no Congresso para enfrentar um processo assim, né? Então, mas onde estava, então, a justiça também, que muitos sindicatos entraram na justiça contra essa portaria de 2021 do governo Bolsonaro e que também não tiveram sucesso. Então, é uma situação bastante complexa, Fro, porque, e a quem está nos ouvindo, porque, assim, tem uma lei, ela foi negociada de forma tripartite, portanto, empregadores, trabalhadores e governo, e se tem isso, segundo a própria OIT, tem que ser cumprido. Por que, então, o lado empresarial não cumpre? Por que, quando o lado empresarial não cumpre e os trabalhadores entram com uma ação pedindo essa reparação, é negado a esses trabalhadores o direito dessa reivindicação? Então, tem coisas que não dá para entender, não se explica de uma forma muito, muito tranquila. E é revoltante porque, novamente, voltam com aquele discurso de que não vai, que vai ter perda de emprego. Na minha cidade, um vereador fez uma moção de repúdio ao presidente Lula e ao ministro Marinho por conta dessa portaria, sendo que este mesmo vereador faz parte do sindicato patronal e que negocia com o nosso sindicato. E aí a pergunta que fica no ar, Fro, é a seguinte: do que eles têm medo? Porque não está dizendo que não pode abrir no domingo.
Não está dizendo que a gente não vai deixar abrir. Está dizendo que tem que negociar. Negociar o transporte para esse trabalhador que vai lá, negociar a hora extra ou a folga em outro período, negociar a alimentação daquele dia. O problema está nisso, eles não querem dar nada aos trabalhadores. Eles só querem sugar o sangue e o suor do trabalhador e ampliar os seus lucros. Ô, Lucilene, lembrando, você falou uma coisa importante, né, de transporte. Gente, eu morava num bairro periférico que chegava sábado e domingo, sumia os ônibus. A gente ia acordar bem mais cedo, porque o ônibus não passava nos intervalos que passa de segunda a sexta. Então tem até isso, né? Sacrifica a vida do trabalhador até nessa questão, porque assim, as próprias empresas de ônibus tratam o transporte coletivo e tratam o sábado e domingo, que deveria ser do nosso descanso, como você só tem que usar transporte público para trabalhar, né? Segunda a sexta. Eles nem encaram que a gente está trabalhando cada vez mais. Tem aqui na região onde eu moro hoje, tem comércio que abre às 7 da manhã e fecha às 10 da noite. No domingo, em feriado. Eu nunca vi. E não fecha. Não fecha. É um hortifruti que fica aberto todos os dias, incluindo feriado, das 7 da manhã às 10 da noite. Aí eu ia te perguntar, tem hora extra? Né? O lucro que se acumula é dividido? Tem IPRL? Porque, não. assim, é por isso que o sindicato existe, gente. Existe para dizer assim, opa, a gente está oferecendo a nossa força de trabalho, vocês estão lucrando mais, mas e o trabalhador? Vamos repartir um pouco, né? Vamos repartir um pouco. Vamos repartir. E não é a lógica de vamos deixar o bolo crescer primeiro, né? Para depois repartir. Tem que ser gradual. Porque assim, o que eu fico pensando é de que, claro, eles têm o interesse deles de lucrar, de progredir e tal. Mas, por exemplo, se a classe trabalhadora não tem recurso, se ela não é bem remunerada, se ela não tem salário, a economia não gira. Porque não vai um ministro do STF, não vai um deputado, um senador, lá na banquinha, lá no mercadinho do bairro mais humilde, fazer a compra. Quem vai comprar lá é a trabalhadora que vive ali perto. E se a gente não tem esse recurso, se não é repassado aos trabalhadores, eles não têm como ir fazer essa compra. E aí acaba fechando os pequenos mercados. E, pasmem, se a gente for observar, porque como a lei é de 2007, né, eu fui buscar alguns dados. Então, em 2009, porque daí em 2008 entrou a lei em vigor e tal, né? De 2008 para 2009, os empregos gerados no Brasil, a grande maioria no comércio, estou falando do comércio especificamente, foi gerado em empresas com até 4 funcionários. Essas pequenas e microempresas geraram em torno de mais de 490 mil novos postos de trabalho entre 2008 e 2009. E as grandes empresas com mais de 500 trabalhadores, né, geraram em torno de 9 mil e pouco, nem 10 mil. Então, quer dizer, se a gente não valoriza aquele trabalhador que está lá na comunidade, que está lá no bairro, que está na cidade menor, para ter um salário, para valorizar o seu trabalho e remunerar com um valor que dê para manter a sua família, esse mesmo salário ele vai estar aquecendo a economia local, aquece os pequenos negócios, né? Precisa também, porque se a gente deixar só nos grandes, a gente está vendo ali, ó, estava o exemplo que o comércio aqueceu mais nas pequenas empresas do que nas grandes. E foram essas pequenas empresas abandonadas durante a pandemia. Quem recebeu subsídio foram exatamente as grandes, né? É um Robin Hood ao contrário, sempre ajudando quem tem mais dinheiro e quem tem menos. Gui, entra. Oi, boa noite. Boa noite, Lucilene. Boa noite.
Maria. Bom, assim, vamos lá. Quando a gente fala, você citou o exemplo aí, Lucilene, desse Jagodes, que é esse vereador aí da sua cidade, né? Com certeza é um representante da elite regional da sua cidade, né? Então, e é uma coisa assim que a gente não pode perder o foco, né? De duas características que tem essas elites, seja a caixa superior da elite brasileira, seja essas elites regionais, elas têm duas características. Isso na minha cidade, eu moro aqui no Norte Fluminense, enfim, aqui em Campos dos Goytacazes, e é a mesma coisa. Essas elites têm duas características. Primeiro, são elites escravocratas, né? Então, esse movimento de se trabalhar aos domingos, de não se pagar hora extra, isso vem ainda desse processo não questionado de escravidão no país. Então, essa é uma característica importante que a gente não pode perder de vista, senão a gente não entende esse tipo de movimento que chega até o Congresso Nacional, né? A outra questão é porque é uma elite burra, né? Esse Jagodes aí, por exemplo, né, as pessoas esses empresariados que não têm essa visão, e infelizmente, né, a gente tem que entender que países, eu não conheço, por exemplo, nenhum exemplo histórico de país nenhum que não se desenvolveu tendo uma elite. Eu não consigo, né, eu não consigo visualizar. Agora, existem elites que têm um projeto de longo prazo para o país. É claro que as elites dos outros países também, que pensam até de maneira mais inteligente, elas exploram o trabalhador, ficam com a melhor parte do bolo. Não conheço nenhum exemplo histórico onde isso não ocorra. Todavia, existe um projeto de país. E a elite brasileira não tem projeto. É bom que se diga isso. Então, você tem como um exemplo da elite brasileira o Zé Carioca, entende? Uma figura patética daquela que prega exatamente, se você for ver, o que o Jagodes do vereador está pregando, entende? Existe uma burrice coletiva nessa elite brasileira, nessa caixa da classe média que tem interesses similares ao da elite, e por isso esse comportamento extremamente opressor, mesquinho. Isso não é, gente, só tirar a renda, tirar o tempo do trabalhador de se divertir. Isso é mesquinho, entende? Isso é escravocrata. Essas pessoas não veem esses trabalhadores como seres humanos, entende? É uma elite que animaliza o trabalhador, quer humilhá-lo. Então, não importa se não vai ter ônibus no domingo, entende? Para eles irem trabalhar, não quer saber de hora extra. Se esse pessoal ficar com fome, para eles não importa, não importa, entende? Então, assim, e eu penso que, assim, o governo federal ele tem um papel importante, porque, apesar de todas as dificuldades, existe uma característica que o presidente Lula tem e que o Estado brasileiro tem, é de colocar isso na pauta. Colocar isso na pauta, como o presidente Lula fez. Agora, isso é uma coisa cotidiana. Não dá quando a mídia bater, que ela é a boca do capital. A gente arregar o nosso discurso. E o presidente Lula tem que ser, sim, a liderança nesse processo. Ô Lu, deixa eu complementar, que eu acho importante a gente perceber as contradições, né? No discurso desses congressistas que votaram em regime de urgência para derrubar a portaria, era o seguinte: o trabalhador só tem tempo de ir no mercado sábado e domingo, né? Então, assim, mas eu queria saber quantos trabalhadores estão no setor do comércio e serviços, porque hoje, né, com a desindustrialização do Brasil, uma grande massa de trabalhadores estão no setor de comércio e serviços. Se eles têm que trabalhar sábado, domingo, feriado, eles vão quando? Segunda coisa, há um discurso desse tipo de sujeito, né, desses bolsonaristas locais e no Congresso Nacional,
de que a mulher, né, a família, a mulher tem que cuidar dos filhos, não é assim? A família está em risco, não sei o quê. E aí, nenhuma reivindicação básica, que é o trabalhador ter descanso no domingo para ficar com a sua família, vale nessas horas. Então, assim, Não. como é que em termos de estratégia, o sindicato desnuda esse neoliberalismo, sabe? Porque, assim, é um discurso safado, profundamente safado, misógino, né? Que atribui às mulheres um lugar que ela nem consegue ocupar. Porque, gente, a imensa maioria no comércio, inclusive, são mulheres. A Tude pode dar esses dados para a gente, eu quero ouvir sobre isso. E aí elas são mães, são grávidas, estão trabalhando, eu vou nos caixas, eu vejo. Tudo quanto é caixa, umas mulheres com os barrigão, gente, sábado, domingo, naquele calor infernal. Às vezes não tem ar-condicionado no lugar. Elas ficam sentadas ali em condições insalubres. Aí, assim, como é que se lida com essa realidade cotidiana, né? E muitos desses trabalhadores elegem esses canalhas, né? Que votam contra os seus direitos e estão sempre contra os seus interesses. Como é que o sindicato tem quais são as estratégias do sindicato? Uma para manter a população, de um modo geral, com essa mídia que ataca todos os dias as pautas dos trabalhadores, contra, porque de fato tem gente que só pode ir sábado e domingo. Outra com os próprios trabalhadores que estão nessas condições e não tem divisão de lucro, não tem hora extra, porque, gente, pela CLT, trabalhar fora das 44 horas, quer dizer, estendido ao sábado e estendido ao domingo e feriado, você tem horas extras de 50% e às vezes de 100%. Quando você tem negociação coletiva, acordo coletivo, o trabalhador que vai trabalhar sábado e domingo, ele tem acréscimo no seu salário. Porque, afinal de contas, enquanto uma boa parte da população está descansando, tem uma rotina de trabalho de segunda a sexta, muitas vezes, ele está trabalhando, às vezes até às 10 horas da noite. Sim, essa é uma realidade bastante dura, Maria Flor, porque, assim, o discurso é uma questão, a prática é totalmente outra. Esse discurso da mulher, da família, do cuidado, parari, parará, toda hora aparece, para todas as coisas. Agora, falou de não trabalhar no domingo para preservar a família, para garantir esse convívio, meu Deus, aí não tem mais aí não precisa mais da família, não precisa mais do cuidado. Inclusive porque na própria CLT tem um artigo que diz que a mulher não pode trabalhar 2 domingos seguidos. Tem que ter um intervalo. Se trabalhar um, o outro não pode. Pergunta se alguém cumpre isso. Por mais que você vá para cima, que você vá lá, entre com a ação, exija o cumprimento, dá um jeito dessa coisa bagunçar. Então, e aí eu particularmente trabalhei muito tempo no comércio junto com as pessoas, eu fui caixa de supermercado, né? Então eu sei o que é isso, né? Fora a questão de trabalhar em domingo, que você lembra muito bem, que as pessoas estão aí, a gente teve uma briga tremenda também, de forma tripartite, para garantir o anexo 1 da NR17, que a NR17 é de ergonomia, e o anexo 1 fala do check-out de supermercado, para que os check-outs tenham esteiras, para que os check-outs tenham banco para as trabalhadoras sentar, ajustáveis, cadeiras ajustáveis de acordo com o seu tamanho, por conta da posição, do cansaço das pernas, uma série de coisas, né? Várias vezes esse trabalho exaustivo de caixa levou as trabalhadoras a terem abortos espontâneos. Por estar num ritmo tão acelerado, não vai ao banheiro fazer xixi, tem infecção urinária, acaba perdendo o bebê, né? E aí, quem se responsabiliza? Ninguém, né? Porque parece que é coisa de outra, não é responsabilidade de ninguém. Então, tem N situações que a gente se depara que não é só... que é importante ter o sindicato. E os trabalhadores precisam
compreender isso, que os empresários, eles têm a organização deles. Eles têm o Sistema S, eles têm as associações comerciais e industriais, eles têm o clube de dirigentes lojistas, eles têm o sindicato patronal e os trabalhadores só têm o sindicato dos trabalhadores. Só que aí a mídia que você citava antes também é um problemão, porque ela endemonizou os sindicatos de uma forma que parece que a gente quer tirar dinheiro dos trabalhadores ao invés de defender. E eu queria convidar algum desses donos de mídia para ir com a gente fazer um trabalho de base sindical, para ir lá ver o que passa um trabalhador lá no comércio, no dia a dia, ficando o dia inteiro de pé, tendo que estar sempre sorrindo para receber bem os clientes, às vezes ouvir piadinha, ser assediado, né? Ter uma série de fatores e estar lá de segunda a segunda. E o agravante dessa questão do domingo é por quê? Porque às vezes o esposo e a criança, o filho, o esposo não trabalha no domingo. E aí espera a companheira para ter o almoço junto, para curtir, para ir para um camping, para fazer alguma coisa diferente, até mesmo para ir para a igreja, cada um na sua crença, na sua religiosidade, né? Ou para ir para o centro espírita, ou de umbanda, ou qualquer espaço que se sinta bem para a sua religiosidade, né? Sua crença. Mas aí o que acontece? A mulher está lá no supermercado trabalhando. A maioria das vezes supermercado, porque às vezes até as lojas não abrem tanto no domingo, não sei no shopping, né? Mas as lojas de rua até não abrem tanto em muitas cidades. Mas no supermercado, sim. E aí eu te pergunto, não tem tempo, não tem tempo. Como é que essas pessoas que nunca têm tempo para ir durante a semana resolvem os problemas nas prefeituras quando precisam ir buscar algum documento? Que as prefeituras trabalham de segunda a sexta. Os fóruns, segunda a sexta. As agências bancárias, segunda a sexta. Tem os caixas eletrônicos, mas só para sacar dinheiro, não para resolver algum problema, né? Então, se a gente for olhar, no domingo não tem creche, né? Não tem escola. E aí, essa mãe trabalhadora precisa deixar os filhos ou com o companheiro, se tiver, né? Porque também tem as mães solos, né? Ou com os avós, ou com conhecidos, com vizinhos, para ir para o trabalho. Aí, não, mas você vai ter folga. Durante a semana você vai ter um dia de folga. Você vai trabalhar no domingo, mas você vai folgar. Só que aí, nesse dia da folga, a criança está na escola, o marido está trabalhando e a mulher vai estar em casa sozinha. E aí, o que vai sobrar? Vai acabar tendo que fazer as coisas da casa para passar o tempo, né? E para o descanso que ela deveria ter, ela vai fazer uma outra dupla, tripla jornada. Então, eu me revolto muito quando as pessoas ficam dando esses exemplos tão baixos de informações que não conhecem a realidade. Nunca trabalharam num espaço desse para vir falar desse jeito. E a gente ouve os trabalhadores, quando você vai lá, muitos dizem assim, vocês não vão deixar isso acontecer, né? Só que aí você pensa, como que eu vou resolver se quando eu preciso que o trabalhador esteja com o sindicato, ele às vezes também não vem? Como vencer esse processo se a mídia o tempo todo joga informações que não condizem com a realidade no ouvido das pessoas e as pessoas compram essas ideias e vão divulgando? Então, tem um processo bastante difícil. Primeiro é a conscientização da luta de classe. Não tem jeito, não tem jeito. Se tem trabalhador, trabalhadora me ouvindo, se tem dirigente sindical me ouvindo, não tem jeito. A luta de classe, ela é a nossa referência para vencer esses processos. Se não tiver esse enfrentamento, e nós podemos, Guilherme, ter o governo Lula lá para resolver. Podemos ter. Só que não vai adiantar se não tiver mobilização da classe trabalhadora. Sim. A gente deveria já ter se mobilizado no que saiu a portaria, já desmontado todo esse discurso e não deixado ter pressionado, ter esses empresários pressionar. Devia ter ido para frente da CNC lá no Rio, pressionar eles para tomar vergonha na cara e partir para uma negociação nacional, como os bancários têm.
Por que eles não querem negociar nacionalmente os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras? Para isso, eles não querem mesa de negociação. Agora, para tirar direito do trabalhador, eles querem. Para garantir direito, não. Para tirar, sim. Então, são processos bastante complexos que a gente não vai ganhar de graça. Não vai, porque eu recordo essa nossa luta. Eu participo dessa luta desde o ano 2000. Desde esse artigo 6º entrado como um submarino, nós estamos em 2023, são 23 anos que eu discuto, que eu converso, que eu falo, que a gente explica as coisas e continua o mesmo dilema. Parece assim, carta marcada, jogo de carta marcada. Toda hora volta e volta com o mesmo argumento e a gente não consegue desmistificar isso que eles fazem. Ou a ameaça, né? Porque, por exemplo, a mecanização, a robótica é sempre usado, né, nessas horas. Mas, gente, vocês já usaram aquelas caixas eletrônicos para passar mercadoria? É um saco aquilo, a gente perde um puta tempo. Eu nunca vou. E é uma forma de ameaça. O nosso comentarista aqui no chat tinha perguntado sobre o artigo 67, o Marcos. Eu coloquei aí, Marcos, no nosso chat, o artigo 67, né? Que faz essa escala mensal, que deve constar uma folga em cada semana para todos os trabalhadores, e no caso das trabalhadoras, as mulheres, a folga deve acontecer no domingo quinzenal, ou seja, ela não pode trabalhar 2 domingos seguidos, né? Tem que ser um domingo sim, um domingo não. A gente está chegando ao final, Tude, mas assim, você está inaugurando hoje no Fórum Sindical, mas eu acho que a gente precisa dialogar mais, né, Guilherme? Porque o setor industrial brasileiro, que já foi muito forte, hoje ele está muito reduzido. Hoje a gente tem uma imensa maioria de trabalhadores no setor de comércio e serviço, não é à toa que a gente vê a Rappi, que a gente vê o Google, que a gente vê iFood, né? Os grandes mercados, fazendo o quê? Dizendo não pode de jeito nenhum regular isso, não pode de jeito nenhum ter sindicato, porque se tem sindicato, tem luta por direitos. Então, acho que Hoje, Maria Flor, hoje, por exemplo, com os dados mais atuais de 2020, por aí, nós temos mais de 10 milhões de trabalhadores no comércio, trabalhadoras e trabalhadoras no comércio. Só agora, no comércio, você avalia se essas pessoas passam a ter um bom salário, uma boa condição de garantir o sustento de sua família, de ter seus direitos garantidos, a gente vai transformando muitas coisas, muitas realidades. Inclusive contribuindo para diminuir essa desigualdade tamanha que existe no nosso país. Né? Então, 10 milhões de trabalhadores no comércio minimamente merecem respeito desses empregadores, porque se eles hoje têm o que têm, é porque tem mão de obra lá que está atendendo, que está sorrindo, mesmo que muitas vezes por dentro dolorido, cansado, né? Não está bem, mas tem que estar lá fazendo o seu papel de atender bem, de garantir que o cliente retorne, né? E muitas vezes não ganha nenhum muito obrigado, nenhum reconhecimento. E quando a gente vai buscar negociar uma participação nos lucros, porque a empresa tem os lucros, né? Aí eles querem só que seja nos resultados, porque daí eles aproveitam e ampliam o supermercado, eles embelezam a área do estacionamento, eles fazem alguma outra, porque daí isso é resultado, não é lucro, entendeu? Eles pegam o lucro para ampliar o mercado, e aí, claro, o resultado para os trabalhadores cai, né? A partilha do recurso ela acaba sendo mínima. Então, até nisso, eles acham formas de estar dando um nó, né? Nó em pingo d'água, como a gente fala, porque eles burlam legislação, eles burlam... Aí, até um tempo atrás, foi uma brigaiada por conta de botar o ponto eletrônico. Não sei se você lembra disso. Porque não existia ponto eletrônico, era no caderno.
Só que era impressionante que todos os trabalhadores entravam na mesma hora e saíam na mesma hora. Uma coisa absurda, que nem conseguia todo mundo bater o ponto tudo ao mesmo tempo, né? Mas assim acontecia. Aí, quando eles começaram a pegar esse processo como algo que não estava muito correto, então começaram a mexer nos minutos, né? Para não dar tão na cara que aquilo era burlado. Depois da briga toda com o ponto eletrônico, aí começaram a também burlar o ponto eletrônico. E daí eles faziam o trabalhador bater o ponto eletrônico e continuar trabalhando, sem registrar as horas. Então, quer dizer, quando tem um quê para maldade, acha a todo momento alguma coisa para burlar a legislação e para prejudicar trabalhador e trabalhadora. Muito bem, eu espero que esse fórum sindical ajude as pessoas a refletirem um pouco, né, nesse discurso vagabundo que a gente viu no Congresso na votação do regime de urgência na portaria. Do trabalho aos sábados e domingo, ninguém está proibindo isso, só quer relações, né, de trabalho menos abusivas, como a gente acabou de ver com a Lucilene. Gente, isso da mulherada que perde bebê, as condições ergonômicas, porque a gente está falando não é de um caso, a gente está falando de rotinas de trabalho, especialmente nos grandes comércios, né? É um negócio louco. A quantidade de doenças do trabalho que a gente vê, da mulherada que fica o dia inteiro em pé, né? Porque tem varizes, tem problema de circulação, fascite plantar, tem uma porrada de coisas que o sindicato vive levantando. Então, e espero a gente também, Maria, a gente também tem sérios riscos de problemas de trabalhadores com LER e DORT, especialmente na função de operador de caixa, pelo esforço repetitivo de passar mercadoria, né? Toda hora passando a mercadoria, de chegar a ter trabalhadoras que depois, nós tivemos depoimentos aqui no nosso estado mesmo, que não conseguiam segurar um copinho de café na mão, porque perdia a força, o copinho caía. Não conseguia mais pegar o seu filho no colo. Você imagina para uma mãe não poder pegar o filho no colo porque não tinha segurança, porque de repente falta a força do braço e podia o bebê cair. Então, são relatos assim assustadores. E aí me parece que a gente vai para um espaço, está indo para um mundo em que o ser humano não importa, né? Que não tem sentido se preocupar por que uma mãe não pode mais segurar um filho no colo de tanto que ela se esforçou trabalhando. E aí, às vezes, eles tinham a cara de pau de dizer que isso não era do local de trabalho, isso era de lavar roupa em casa, que era de varrer a casa em casa, que não era de todo dia estar lá no caixa, no check-out, passando o leitor óptico o tempo todo, o dia todo de movimento. Porque a gente sabe que tem dias que elas não conseguem parar para ir ao banheiro. E aí até fica uma reflexão, porque às vezes tem 20, 30 check-outs lá no supermercado, né? Metade está fechado. Sim. Eles deixam lá 5 ou 6 ou 10 trabalhando. E filas imensas. Isso, filas imensas. E o que acontece com o consumidor? Vivi isso hoje. E o que acontece, Guilherme, com o consumidor que está lá para pagar a sua conta? Ele começa a ficar impaciente, começa a mudar de perna, né? Começa a fazer cara feia, e isso tudo vai pressionando cada vez mais a Caixa. Ao invés de fazer isso, eu faço um pedido. Ao invés de você ficar irritado, trocando de perna e pressionando a operadora, chama o gerente e pede para abrir mais check-out. Bota mais gente trabalhar para atender mais, para liberar as filas, e para de pressionar a coitada que está lá. Está passando, está cobrando, está embalando em muitos lugares, está pesando a mercadoria ainda, né? E ainda tem empresas que pedem para a Caixa perguntar: faltou algum produto para a senhora ou para o senhor? Para daí anotar no caderninho e passar para quem faz as compras qual o produto que faltou, né? Sem contar que em muitos lugares ainda pedem para pagar faturas de água, de telefone, né? Vira como um correspondente bancário. Crédito de celular. Isso, crédito de celular, N coisas. Então, eu faço um pedido para você que vai para o supermercado para fazer esse tipo de serviço,
Não estou dizendo que você não deva ir, sabe? Cada um sabe das suas necessidades. Agora, não pressione o operador, a operadora, que na grande maioria são mulheres, não pressione ela para que ela seja mais rápida. Chama o gerente e exija que abra outros checkouts para atender você melhor. A gente chama aqui em São Paulo de caixa. A caixa, operadora de As caixa. caixas. Muito bem. Lu, a gente quer mais vezes aqui no Fórum Sindical, quando eu acho que esse é um debate da saúde do trabalhador, né? Aliás, Guilherme, quero fazer um programa ainda em dezembro sobre isso, a gente tem visto, vocês têm feito esse debate no Sindipetro, que é muito interessante, com a Fiocruz. Vamos ver se a gente traz para cá. O ideal é chamar o coordenador do Departamento de Saúde, o Alexandre. Vou chamar o Alexandre e chamar as pesquisadoras que estão fazendo a pesquisa com vocês para a gente fazer esse programa. Porque eu acho daí a gente chama outras categorias para conversar um pouco sobre saúde do trabalhador. Lu, querida, se despeça, Guilherme, se despeça, que a gente já passou 10 minutinhos do nosso tempo. As pessoas falam pouco, né, Fro? Mas, a gente aprendeu, tenho certeza que a galera aqui vai pelo menos, quando tiver num setor de comércio, ter um cuidado maior com o trabalhador que está lá, né? Pelo menos isso. A gente já muda, pelo menos, uma atitude individual. Perfeito. De grão em grão, como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo. Se cada um começar a fazer sua parte, a gente pode transformar muita coisa. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, Fro, por poder estar aqui, por poder falar, trazer um pouco essa realidade do nosso setor, né? Do setor que eu faço parte, para que a gente possa realmente mostrar o outro lado para a sociedade. Né? Para quem nos ouve, converse com seu vizinho, converse com a sua família, cada um fazendo um pouquinho, a gente vai transformando. E é super importante valorizar esses trabalhadores e essas trabalhadoras, porque eles estão no dia a dia para nos atender, para fazer o melhor por todos nós. Então, muito obrigada, Guilherme, obrigada a todos que nos ouviram aí, e um prazer enorme estar aqui. Obrigada. Gui? Boa noite a todos que nos assistiram, nos prestigiaram. Obrigado, Lucilene. Obrigado, Maria. E até a próxima. Até a próxima. E até a próxima a vocês que nos acompanharam. Ao Guilherme, o outro Guilherme, o Guilherme Almeida, que está aí nos bastidores nos ajudando, trabalhador como nós, né? E semana que vem a gente vai falar dos 21 dias de campanha contra a violência contra a mulher. Vamos ver se a gente consegue trazer a secretária de combate à violência no Ministério das Mulheres, a nossa companheira Denise Mota Dal. A gente convidou também a Lívia Santana, que é a procuradora lá da Bahia, que tem uma atuação incrível, né, no combate à violência. E convidamos também a secretária da Mulher da CUT Brasília, a Thaisa. Convidamos a Nadilene, lá da Bahia. Então, vai ser uma mulherada daquelas potentes para discutir a campanha e a violência contra a mulher. Beijo imenso, pessoal. Muito obrigada por mais essa semana compartilhando aí como é dura a vida da classe trabalhadora e quanta luta a gente precisa fazer junto. Boa noite. Boa noite.